Gênesis no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 26 até o 30. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, apesar de não ter a mulher sendo criada aqui agora, tá? Está falando de algo que ia acontecer no futuro. E Deus os abençoou e lhes disse. O que Deus fez ao criar o homem? Os abençoou. Diga para o seu irmão do seu lado: você já foi abençoado. Você é abençoado. E abençoado será por mim aquele que me trouxe uma garrafinha de água aqui, que uma eu já tomei hoje. Sede fecundos, disse a eles: olha, vocês já estão abençoados, portanto, sejam fecundos, ou seja, sejam frutíferos. Diga para o seu irmão: Deus quer que você frutifique. Vou precisar que você pregue comigo hoje, tá? Hoje eu estou assim, interativo. Diga para o seu irmão: olha, Deus quer que você frutifique. Sabe por quê? Porque senão você vai virar um galho seco que vai servir para ser graveto, para ser queimado. Eu não quero isso para você e nem você quer para você. Então aqueles que não se frutificam não servem para nada. Serve para ser cortado e jogado no fogo. Diz lá João capítulo 15. Então por isso que Deus quer que você seja fecundo, que você frutifique. Porque Ele já te abençoou, então você tem toda a capacidade para. Outra coisa que Ele diz para o homem fazer: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra, dominai sobre as baratas, dominai sobre os ratos, dominai sobre as cobras, dominai sobre tudo. Sobre lagartixa, sobre lagarto. O que mais que você tem medo? Deus te deu autoridade para você dominar sobre isso. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que são sementes, que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isto vos será para alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, que lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Capítulo 2, versículo 1 agora. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de todas as obras que Ele tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o consagrou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Deus institui aqui o princípio do descanso, o sabático, o sábado, que necessariamente não precisa ser o sábado, mas tem que ter um dia da semana para você. Nosso caso, o nosso sábado é o domingo, né? A maioria por causa da nossa cultura e tal, tudo mais. Mas é importante um dia para você descansar e um dia para você adorar, especificamente. Porque domingo, desde lá da igreja primitiva, foi instituído como o primeiro dia da semana e o dia do Senhor. Então,
lido esse texto, eu quero mostrar para você hoje, eu vou fazer uma referência a dois personagens aqui. Eu quero mostrar algo que esses dias eu tenho estudado, ouvido um pregador nigeriano, falou de relance numa ministração. Desse texto eu fui cavar aqui, eu achei algo maravilhoso, maravilhoso, sobre o poder que há neste momento aqui, ó. O poder transformador do culto prestado pelos filhos de Deus. Há um poder aqui hoje acontecendo, há uma atmosfera de poder aqui, que eu não tinha noção do que isto poderia representar em várias áreas da nossa vida. Eu vou talvez tocar em duas áreas hoje. Então veja, Deus, e para entender isso, eu preciso mostrar para você o contexto da vida de dois líderes, dois homens, Adão, e daqui a pouco eu vou falar de Noé. Dois personagens apenas. Usando o exemplo desses dois personagens, nós vamos notar a diferença entre alguém que adquiriu uma mentalidade escrava. Isso aqui está falando para Adão. Veja tudo que Deus deu para Adão. Era para ele ter domínio, era para a coisa seguir neste curso. E ele, num determinado momento, fez uma decisão errada. Ele fez uma escolha errada que resultou em maldição para si, para os seus filhos e para a terra. Para a terra. Então veja, foi criado ele para ter liberdade, para ter domínio, para ser influente, relacionamento com Deus total, e de repente, por uma escolha errada, ele trouxe maldição para si, para o seu casamento, para os seus filhos e para toda a terra, criação. Veja agora comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Vamos continuar aqui. Eu vou ler Bíblia hoje bastante com você. Peguei algumas partes. Gênesis 2, de 9 a 17, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de aves, árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. Do solo Deus fez brotar. Quem plantou aqui? Foi Deus. O homem não botou a mão ainda. Deus fez. Todas as árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim, no meio, bem destacado, Wellington, bem chamando bem a atenção, meio do jardim. Imagina aquela praça, aquele jardim maravilhoso, algo lá no meio, todo destacado, para todo mundo saber que existe algo especial ali. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, onde o homem estava vivendo, a bênção de Deus liberada ali, né? A descrição que estão fazendo da formação do jardim do Éden. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em 4 rios. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o rio Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. Aí então, feito o jardim, tudo bonito, o ouro, planta nascendo, aquela coisa maravilhosa, Deus pensou assim: eu preciso colocar alguém aqui para ser o gestor desse negócio. Já sei. Vou pegar o homem criado à minha imagem e semelhança e vou dar para ele esta responsabilidade. Versículo 15. Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. O que ele fez, meus irmãos? Ele ordenou ao homem. O que ele ordenou? Coma livremente de qualquer árvore do jardim.
Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. A situação está clara. Aí então, saltando aqui, porque não dá para ler tudo, o homem deu uma vacilada, estava distante da sua mulher, a serpente, Satanás entra na serpente, a serpente vai para Eva, questiona Eva. Quem ouviu essa palavra aqui? O homem ouviu, a mulher não estava nesse momento. Porque ela não tinha sido criada. Na sequência, Deus dá uma anestesia no homem, tira a costela dele e forma a mulher. Quem ouviu isso aqui foi o homem. Portanto, homens, preste atenção. Deus quer falar com os senhores, conosco. E quando Deus falar conosco, der direções a nós, você e eu temos que dizer para nossa esposa assim, não, bem, nós vamos por aqui porque eu ouvi a Deus. Porque eu sei que vocês sabem, não custa nada refrescar a sua memória. Toda mulher tem duas necessidades básicas, tem mais. Se fosse só duas era fácil. Mas duas necessidades básicas. Toda mulher tem a necessidade de ser amada. Toda mulher que é amada, bem amada, ela não vai trair, ela não vai resistir à sua autoridade. Que a autoridade se conquista pelo amor. Segunda necessidade que toda mulher tem é ser liderada. Talvez a sua mulher tenha um temperamento assim como algumas que eu conheço bem de perto há vários anos, um temperamento assim firme. Como algumas das senhoras que estão aqui me olhando agora também têm, não vem não? Então, mas elas, mesmo essas com temperamento mais decidido, elas precisam ser, Chitão, lideradas. Leandro, Arthur, para não achar que eu estou, né? Fernando, Tarek, Biló, Zeca, Daniel, Rodrigo, César, Valdir, as mulheres precisam ser lideradas. Sabe por quê? Porque elas são seres lindos, maravilhosos, só que emocionais. Não quero. Por que você não quer? Não sei. Eu estou sentindo que não deve. Como está sentindo, minha filha? Fala por que você não quer. Não sei. E você tem que se virar nos 30 para descobrir. Fale com a pessoa do seu lado aí. Fala, tá bom o sermão hoje ou vamos... Tá bom? Fala, comenta com ela. Tá bom aí o negócio? Tá bom? E sabe o que eu notei numa convivência com algumas mulheres de temperamento colérico? Eu conheço algumas. Muitas vezes nós homens, às vezes, nos intimidamos com esse temperamento, achando, não, se eu disser não para ela, eu vou arrumar uma encrenca que vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Ela está esperando você se posicionar, rapaz. Ela está esperando você dizer, não vamos. Estufa o peito e fala, não vamos. Sabe o que ela faz na hora? Era um homem assim que eu queria. Cabra macho. Não casei com florzinha de Jesus, não. Eu queria alguém que me dissesse, vai ou não vai? Ela pode não verbalizar, mas no interior dela é isso que toda mulher deseja. Um homem de verdade. Que a ame profundamente, mas que a lidere. Você não pode liderar na base da tapa na mesa. Aí não é liderar, aí é apelação. Liderar com autoridade conquistada pelo serviço que você presta. E com a convicção que você teve de dizer assim, espera um pouquinho. Mas Osmar, isso eu não sei o caminho. Meu bem, não sei o caminho ainda. Eu vou orar, vou buscar Deus, vou jejuar. Calma lá. Mas nós precisamos decidir hoje. Não vamos decidir hoje, não. Você já tomou uma posição.
Eu aprendi um princípio, meus irmãos, que a coragem e o medo são contagiantes. A coragem e o medo são contagiantes. Vou te contar uma história para ilustrar isso. Uma cidade americana bem pequena tinha um xerife. Tinham poucos habitantes naquela cidade. E tinham 2 prisioneiros que estavam lá com correntes nos seus pés, lá pela moda antiga, e haviam ferido os seus pés. O carcereiro chamou aquele xerife e falou assim: olha o estado que está os pés dos caras, como é que não vão fazer? Falou: me leva lá para eu ver. Os caras eram perigosíssimos. Ele chegou para os caras, olhou no olho dele e falou assim: olha, eu acredito em vocês, eu acredito que vocês são homens, apesar de ter errado, eu vou libertar vocês. Vou dar um voto de confiança para você. Todo mundo que estava no cárcere falou: esse cara é doido. Onde já se viu? Não sabe que esse cara... Por minha responsabilidade, vocês estão livres dessas correntes para permanecer aqui. Tem até uma liberdade, eles tinham um horário para sair. Ok. Uns dias depois ele teve que sair em viagem. Ficou alguns dias fora. Ele era casado, tinha 2 filhos pequenos. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, ele foi e, na volta, perguntou para sua esposa: ficou tudo bem por aqui? Ela falou: ficou, só estranhei uma coisa nos primeiros dias, mas depois fui acostumando. Com o quê? Toda noite, ao cair da tarde, começo da noite, vinham 2 homens e ficavam no alpendre da nossa casa aqui e dormiam aqui. Falei: como assim? Ele foi procurar saber, sabe quem eram os caras, seu Ivan? Os 2 prisioneiros. E ele foi entrevistar os caras: escuta, vocês foram dormir na porta da minha casa? Sim. Você nos deu um voto de confiança, nós sentimos na responsabilidade de proteger a sua família. A coragem é contagiante. Quando um líder assume a sua posição, a espinha dorsal dos demais apruma-se. Tudo cai e levanta com liderança. Homens, não reclamem daquilo que vocês permitem. A minha mulher, você está permitindo. Se posicione. Mulheres, não reclamem daquilo que vocês estão permitindo. Se posicione. Osmar, mas eu sou obrigada a ser submissa. Ser obrigada a ser submissa sim, mas seja inteligente. Faça perguntas. Essa decisão que você mandou, que nós vamos tomar, você buscou a Deus? Você orou? Deus falou com você, maridão, querido, amado? Falou? Falou como? Porque o homem é louco para dar nó, viu? Sei porque eu sou homem há mais de 40 anos. Ô, Cléo. Há 58 anos. Sim, claro que falou. Aí a segunda pergunta: falou como? Qual é o princípio da palavra que nós vamos tomar essa decisão? Sabe por quê, meu marido? Eu sou sua ajudadora idônea. Deus me colocou. Isso é se posicionar. Porque Deus colocou do seu lado uma ajudadora idônea. Feito esse pequeno parênteses para dar um ajuste aqui, vamos voltar para o texto. Vamos lá. Onde que eu estava mesmo? Muito bem. Aí, Adão, era para falar de Adão, que interpretou mal a conversa para Eva. Eva ficou insegura. Aí a serpente chegou, jogou dúvida, ela abraçou a coisa, comeu do fruto e ainda chegou para o maridão. E o maridão, que fruto legal, nem lembrou do que Deus tinha falado. Ela fala: não, tem que ter interceptado lá. Não, esse fruto não. Onde você pegou esse fruto? Mas foi também, foi. Homens, se posicionem. Vamos pensar um pouquinho, não dá para voltar atrás, mas imagine se Adão tivesse assim: não, esse fruto não. Agora eu já comi, não, vamos chamar Deus aqui agora. Senhor, me perdoe, eu errei, eu não passei a comunicação direta, Senhor, tenha misericórdia, talvez tenha mudado o cenário. Mas não. É para comer, que legal, hein? Está geladinho.
comeu, dançou. Aí então é o ponto que eu quero chegar da mensagem. A maldição se instalou na terra, sobre a vida deles e sobre os filhos que eles foram gerar depois e sobre a terra, a natureza. Veja comigo aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. E ao ouvir a voz de Deus, que todo dia vinha ali, todo dia Deus vinha no final da tarde para ter comunhão com o homem. Olha que privilégio, meus irmãos. Perdeu esse privilégio, Senhor Wilson. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o Senhor então, como se não tivesse sabendo onde ele estava, né? Deus ele tem senso de humor, né? Adão, onde você está? Onde você está? Oh, Jesus. E o homem se escondendo dele, achando que pode esconder de Deus. Fala para o seu irmão, não dá para se esconder de Deus, não. Nem quando você faz coisa errada. Fala para ele, completa essa frase. Não dá para se esconder de Deus, meus amigos, nem quando você faz coisa errada. Não dá. Esconderam a presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, ele nunca esteve nu. A gente fala umas coisas para Deus como se Deus fosse baguar, né? E porque estava nu, tive medo. Primeira vez que o homem teve medo foi depois do pecado. Antes do pecado não existia medo. Por isso que na redenção nós podemos viver sem medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo nasceu por causa da desobediência, da rebelião e do pecado. Quem não anda em desobediência, rebelião e pecado, não tem que ter medo. De nada. De nada. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber o que estavas nu? Aí ele matou a charada, né? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deixa eu falar um negócio para você aqui. Você acha que Deus já não sabia que tinha comido, não? Olha como Deus é. Ele faz perguntas. Ele sabe tudo a nosso respeito, mas Ele nos faz perguntas. E todas as vezes que Deus nos faz alguma pergunta para o homem, Ele sabe a resposta. Ele só faz para que você saiba a resposta. Você constate a coisa. Então disse o homem, olha que resposta maravilhosa de um homem firme, macho. Olha que coisa linda a resposta. Leia aí que eu não vou ler não, que eu me nego. Vamos lá, leia. Foi a mulher. Vocês comeram da árvore? Não, Senhor, sabe o que é? Omissos. Os omissos agem assim. Os covardes agem assim. Joga tudo nas costas da mulher. Aí, Osmar, tá tenso a coisa aqui, mas vai ficar boa no final, fica tranquilo, vai acabar bem. Fala para o seu irmão do lado, vai acabar tudo bem. Vai acabar tudo bem. No final você vai dizer assim, everybody fine. Bora lá, seguindo. A mulher que tu me deste por esposa. Ela me deu da árvore. Eu comi, fazer o quê? Foi ela. Eu não queria. Confesso para o Senhor que eu não queria. Mas sabe como é que é? Como dizia um amigo meu, Deus conhece meu coração. A carne é fraca. Tinha um amigo meu, quando eu estava lá na Prodesp, evangelizando ele, falando da palavra várias vezes. Ele estava tão tumultuado no pecado que um dia até mudou. Ele era um crente
Sem vergonha, aqueles crentes que não, sabe, conhecia e tal. E aí ele falou assim, Osmar, você tem que entender o seguinte, que a carne é forte. Eu falei, cara, você está tão safado que você está mudando até a Bíblia já. A carne é forte, a carne é fraca, rapaz, não é forte. Então, a gente acha desculpa para tudo. Quem te fez saber? E aí tal, e a mulher e tal, e a mulher me enganou. A serpente, aí chamou a mulher. O que é que tu fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me... Oh, Jesus, vai jogando para o outro. Né? Ok, chegou a hora do veredito do juiz. Então o Senhor Deus disse à serpente, então foi a serpente. Serpente, faz favor, vem aqui. Visto que fizeste isto, maldita és tu entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Presumo eu que ela tinha pernas aqui e não andava rastejando. Isso é papo, uma outra história. O Tarek disse que vai desvendar esse mistério para mim uma hora que eu conversei com ele sobre isso. Ele disse que tem uma imagem que Deus revelou para ele na Bíblia das crianças, que tinha lá, não sei o que, ele vai mostrar para mim depois. Vai rastejar, vai comer pó. E outra coisa, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Por isso que a mulher não gosta de cobra, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher aqui estava apontando para Cristo, lá na frente. O evangelho estava sendo pregado aqui já, o projeto eterno de Deus estava pronto, que ele não é surpreendido em nada. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher que é Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar, que é a representação da obra da cruz. Serpente, pode ir. A sua sentença é essa. Mulher, por favor, é por ordem, não foi a serpente? Primeiro serpente, foi a mulher. Então, para a mulher agora. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. Pressuponho que não ia ter dor. Certo, Margarete? Pressuponho que não ia ter dor. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ninguém vai atirar um sapato em mim, não? Todas convertidas? Bora lá. E a Adão, mulher, pode ir, por favor. Adão, faz favor. E Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher, você não tomou posição, você foi omisso, isso é por minha conta. Comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, eita, maldita é a terra. Olha a abrangência do pecado, da rebelião, da desobediência de Adão, o que causou. Em fadigas obterá delas o teu sustento, durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Até aqui, este momento na terra, até haver a desobediência, um detalhe importante aqui, não havia nem chuva na terra. Deus plantou tudo, o homem não plantou nada. Certo, Xará? Não plantou nada. Deus plantou tudo, pôs lá ele para cuidar. Não havia chuva na terra. Por que não havia chuva? Porque o orvalho era intenso, na quantidade certa. Você sabe que você não pode jogar muita água em algumas plantas que elas morrem. Tem que ter uma quantidade certa. Deus regulava lá o irrigador celestial, toda noite, na quantidade certa,
e brotava normalmente, sem esforço. O homem pecou, se rebelou, desobedeceu, começou então com o suor do teu rosto. Agora você vai ter que ralar em outras, porque a terra foi maldita por causa de ti. Vamos ver um outro personagem agora e encerrar com ele. Gênesis capítulo 6, Noé, versículo 1 até o 5. Pulamos lá para frente. Logo depois aí, né, capítulo 3 houve aí, depois capítulo 4 houve a morte, primeiro homicídio, 2 filhos, a maldição se instalou na casa por causa da desobediência e rebelião do homem, Caim mata Abel e tal. E chegamos no capítulo 6. Pois você lê tudo isso que vale a pena, tem riquezas enormes no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 6, de 1 a 5 diz: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, porque eles são mortais. De agora em diante, eles terão tempo de vida limitado a 120 anos. Porque eles viviam 950, 960. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, que a maldade entrou, e que estavam sempre pensando em fazer coisas erradas, ele ficou muito triste. Estou lendo a versão da Nova Tradução da linguagem de hoje. Ele ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com um coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas, leia comigo por favor, mas o Senhor aprovava o que Noé fazia. Na outra versão, verso 8 diz: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Na outra versão diz assim: Noé andava com Deus. Ok, Deus fala: vou acabar com todo mundo. Ele olha para a terra e fala assim: ei, e agora? O que eu faço com Noé? Noé é meu amigo. Noé tem comunhão comigo. Noé é íntegro. Noé é justo. Aí então, você sabe o que acontece. Noé, vou correr aqui porque não dá tempo de expor. Deus fala: bom, vou destruir a terra. Olha para Noé e falou: Noé, vem cá. Eu vou preservar você, vou preservar a sua família. Homens que estão me ouvindo aqui hoje, parece um seminário Homem de Honra agora, né? Quando você é fiel a Deus, quando você honra a Deus, quando você anda em obediência com Deus, quando você se posiciona diante de Deus, você vai trazer benefícios para a sua família, bênção para a sua casa. Noé foi salvo e toda a sua casa, as noras inclusive. E Deus pensou: vou construir um novo mundo. Pegue um casal de cada tipo de animal, réptil e ave, que eu vou estabelecer para você um meio de te livrar. Deu a planta para ele, deu a madeira, deu o tipo de cola, deu todos os detalhes. Vale a pena você ler, insisto novamente. Para que Noé construísse a arca.
Sabe quanto tempo, meu amigo, ele demorou para construir a arca? 100 anos. Ele começou com 500 anos e acabou com 600. 100 anos este homem lá com os filhos dele construindo aquela arca. Os homens dos seus dias, que eram maus, passavam e zombavam dele. O que você está fazendo, Noé? Aí ele pregava: Deus me disse, vai chover, arrependam-se, vai chover, vai haver um dilúvio. Os caras riam da cara dele, sabe por quê? Nunca havia chovido sobre a terra, os caras não sabiam nem que era chuva. 100 anos. Muito bem. Deus faz a arca, Deus dá a planta para ele, ele constrói a arca. O dilúvio vem, 40 dias e 40 noites chovendo. Nós tivemos 9 horas de chuva ininterrupta aqui na Zona Sul, inundou aqui. 40 dias e 40 noites. Demoraram 150 dias para a água baixar depois. Eles ficaram 150 dias no navio. Cruzeiro parrudo esse. Final da mensagem agora. Aí Noé sai do navio. Primeira coisa que ele faz. Agora você vai ver o poder redentor do culto de um filho de Deus. Capítulo 8 de Gênesis. Versículo 20. Eu estou pulando, você notou, né? Você tem que ler essa semana para você entender melhor aqui, Deus falar mais coisas com você ainda. Primeira coisa que ele faz ao sair do navio, a primeira ação que ele tem ao sair da arca, foi fazer um culto para Deus. A primeira coisa. 8:20. Vamos ler do 18. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e os seus filhos e as mulheres deles, com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, saiu da arca, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Primeiro ato dele. Tomando alguns animais e aves puros, princípio de primícias, não deu para Deus o pior, deu o melhor, deu o primeiro e o melhor para Deus. Fez um altar, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: para um pouquinho aqui. Quero que você imagine essa cena. Dilúvio acaba, a terra começa a secar. Noé tinha mandado um corvo, depois mandou uma pomba, constatou, terra secou, sai todo mundo. Vamos. Primeira coisa, nós vamos fazer um culto a Deus aqui. Segunda coisa, vamos fazer o culto com o quê? Nós vamos pegar o animal puro, nós vamos pegar o melhor. Não vamos dar para ele qualquer coisa. Fez um altar, e o culto era dessa forma, na velha aliança. Queimou aquilo. O cheiro sobe ao trono de Deus. Deus sente aquele aroma agradável, de um culto agradável de quem o ama de fato e lhe obedece, alguém que anda com ele. Veja o que acontece agora com Deus. Acompanha aí. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos desta terra, como fiz desta vez. Agora a redenção. Maravilhoso isso aqui.
enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Deixa eu contar para você um segredo que eu aprendi aqui. Na desobediência vem a maldição, na obediência vem a redenção. Aquela maldição que Deus impetrou por causa da desobediência de Adão, quando um homem se levanta, anda com Deus, anda em retidão, ele muda isto diante de Deus. Então eu quero dizer para você, se você vive um contexto familiar, vem de uma maldição hereditária, vem de problemas sérios na sua família, mas você se posiciona como homem de Deus, começa a andar com Deus, todo mar de lama, de maldição para em você e a partir de você começa uma nova história. Veja só, Muriel, através de um culto, ele mudou a nossa história. Hoje, a terra é frutífera novamente, meus irmãos, por causa de Noé, tudo que você planta, ainda mais o nosso solo brasileiro. Na minha sacada do meu prédio, que tem meio metro, tem um jardinzinho que tem 30 centímetros, ali se planta lá. O que você planta lá, Cláudio? No meio das pedras mesmo você planta, né? Planta, não, é lá. O que você planta aquele jardinzinho lá? Lá no nosso quarto, você vai lá, pega uns negocinhos de vez em quando. Alecrim, manjericão, tudo que planta dá. Por quê? Por causa do sacrifício, do culto que Noé fez. Osmar está querendo chegar. Eu estou querendo chegar ao seguinte, que você está no lugar hoje, prestando culto a um Deus vivo, e aquilo que você está fazendo aqui vai repercutir na sua família, na sua vida, nos seus filhos, na sua posteridade, em São Paulo, no Brasil e no mundo. É assim. Nós não temos dimensão do mundo espiritual. E para concluir aqui, tinha mais coisa, mas não dá tempo. Algumas perguntas que eu fiz para mim mesmo, quero repassar para você. Você tinha consciência dessa importância do culto a Deus? Você tinha consciência que o vir ao culto, cultuar com seus irmãos, tinha esse efeito? Você tinha essa consciência ou não? Eu não. Você tinha consciência do poder e influência que você pode exercer prestando um culto a Deus corretamente? Todas as vezes que você oferece a Deus o melhor do seu tempo, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus tesouros, isso provoca uma reação positiva, transformadora no mundo espiritual. Isso que você está fazendo aqui, você não está batendo cartão, você não é religioso. Você está fazendo coisas aqui hoje que tem efeito para tudo aquilo que eu já falei para você. Noé ofereceu a Deus o primeiro e o melhor, e essa atitude gerou bênção sobre a sua família, sobre a sua vida e sobre toda a terra. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. Vamos ficar em pé. Estarei com mãos levantadas a ti. Acertei o tom de novo? É o Espírito Santo. Levante suas mãos ao céu e declare: estarei com mãos levantadas para ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para ti, louvar, pois tu deste tudo a
sou é teu. Mais uma vez, estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste teu filho e muito mais, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu, o que sou é teu, o que sou é teu, o que sou é teu. A última vez, o que sou é teu. No ano de 66, veja o poder disso que o Espírito Santo me lembrou aqui agora. No ano de 66, 1966, a Igreja do Evangelho Quadrangular montou uma tenda no bairro da Vila Xavier, em Assis, São Paulo, onde eu morava. Minha mãe era uma católica praticante, vivendo muitas lutas, começou a frequentar aquelas reuniões, numa tenda. Eu sou fruto do posicionamento de uma mulher no ano de 66, Biló. Eu não sou nada, eu só estou colhendo o que ela semeou lá atrás. Foi com ela que eu aprendi: filho, domingo é dia do Senhor. Ah, mãe, domingo é dia do Senhor. Dos 6 aos 13 anos, todo domingo eu estava na igreja. Eu conheço muitos versículos que eu tenho memorizado hoje. Eu aprendi, Denise, lá na escola dominical, Jossana, porque uma mulher não ficou esperando meu pai. Meu pai foi se converter 37 anos depois. Mas uma mulher não ficou dando desculpa. É meu marido, eu gostaria, meu marido. Ela não deu desculpa, ela falou: eu vou. Íamos a pé para a igreja. Meu pai era taxista, nem levar nós ele levava. Nós íamos a pé. Hoje eu estou aqui. Hoje meu sobrinho Fernando está aqui. Hoje meus sobrinhos estão congregando aqui. Minhas irmãs servem ao Senhor. Faltam só 2 da minha família para se render. E através desse posicionamento da minha mãe, da minha conversão, Deus me usou pela sua graça e misericórdia para gerar pastores. Olha só, Washington. Eu quero desafiar você a não perder cultos. Desculpe, eu vou apertar. Que quanto mais afrouxa, mais relaxa. E todas as pessoas gostam de líderes sérios. E eu sou um homem sério. Sou sério comigo, sou exigente comigo, sou exigente com meus filhos, sou exigente com a minha casa. Sou exigente. E Deus tem me recompensado. E você, se quiser andar em seriedade, em integridade, se achou lugar. Certo, Xará? Aqui é lugar de gente séria. Ah, eu não estou afim. Ok, abençoo você, mas aqui é lugar de gente séria. Porque é o reino de Deus. Eu tenho que prestar contas, não é o Carlos Roberto Bezerra não, é ao Senhor. Então eu quero desafiar você hoje a levar Deus a sério. Por que, Osmar? Você está preocupado com o quê? Estou preocupado com você, estou preocupado com a sua família, estou preocupado com o seu futuro, estou preocupado com essa nação, estou preocupado com o Ipiranga, estou preocupado com São Paulo. E o seu posicionamento aqui vai mudar tudo isso.